interessada que nós divulgássemos esse texto. Então, preparei a apostila, entreguei para o meu pessoal, pedi para ele tirar o CD, ele tirou o CD do que foi lá no Parque Lage, no dia 7, e essa vez eu não conferi. Mas eu sabia que tinha que dar alguma coisa errada. Mas o texto está aqui. Marisa, então, vocês vão me acompanhar no texto, porque aqui tem fatos sobre o aborto, não só do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista médico, que não se quer divulgar. Entendeu, Marquinhos? Não há interesse nisso. Porque tem um desdobramento social o aborto. Tem um desdobramento econômico. Há uma indústria do aborto, não é isso? Uma parte de ginecologistas e obstetra discretamente fazem o aborto. Enfim, como o assunto é grave, eu sabia que eu ia ter oposição, mas eu não sabia que na última hora o meu técnico fosse tirar um CD errado. Ainda colocou a data. Aula de dia 9/3. No CD errado. Mas isso não vai atrapalhar. Então, o que eu peço a vocês é que vocês tenham muita concentração, me ajudem com a mentalização, pensamento positivo, porque para cá, para a nossa aula, já chegaram espíritos, mães, que de alguma forma abortaram, ou mães que vão... Como? Prendeu. Então, são espíritos endividados pelo aborto, são futuras mães, enfim, há uma comunidade que vai vir aqui do mundo espiritual para participar da aula. Então a aula tem 2 desdobramentos também. Tem nós aqui que já somos maduros, já vencemos muitas fases da vida, mas tem os mais jovens e lá em cima, sobretudo, os espíritos que vão encarnar. Essa aula eu gostaria muito de dar para adolescentes, não é? O público-alvo seria justamente uma faixa etária de hoje em dia as coisas correm. A linha de corte está tão baixa que a linha de corte hoje deve estar na faixa dos 13 anos. Vai 13 anos até 20 e poucos anos, 25 já pegava a comunidade que está sujeita ao aborto, né? Então eu peço muita concentração. Por favor, Amilcar, Ave Maria. Apague isso aqui também, Amilcar. Senhor Jesus,
Deus nosso Pai, pedimos que nos abençoe e abençoe essa aula, e que tudo que aqui for dito possa ser assimilado pelos alunos, como também pelos espíritos que coparticipam desse trabalho. E por coincidência, que não é coincidência, esse trabalho foi feito ontem, dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, em que as mulheres todas são homenageadas e nós, da nossa parte aqui, também as homenageamos como mães, filhas, tias, enfim, esposas, noras, pelo papel que desempenham no nosso mundo. Que as mulheres sejam mais reconhecidas, mais elevadas e tratadas de uma forma igualitária pela sociedade. Assim, em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por abertos nossos trabalhos no dia 9 de março do ano 2015, pela graça de Deus. Assim seja. Amém. Vamos começar com a pergunta 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? É uma existência nula que ele deve recomeçar. Comentários. Cabem introdutoriamente aqui essas palavras do poeta Mário Quintana. O aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato. É um roubo. Nem pode haver roubo maior. Porque, ao mau grado nasciturno, rouba-se-lhe o mundo, o céu, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito. Aí eu comentei, faltou-lhe provavelmente concluir a vida. Roubou-lhe a vida. E na linha do pensamento da vida, eis o que nos diz a Constituição Federal de 1988. O direito à vida. O bem jurídico dos seres humanos, por excelência, é a vida. Ele quer dizer bem jurídico como os direitos que defluem do ser humano. Os direitos do ser humano. Somente a partir da existência da vida
é que o ser humano passa a ser titular dos direitos fundamentais. Uma vez que a vida é a parte primária para a titularidade dos direitos. Enfim, com a vida, o sujeito, ele é investido dos direitos inerentes à vida, que são todos aqui capitulados na nossa Constituição e outros códigos, outros acordos internacionais. A Constituição tutela a vida como direito fundamental. No caput, que é capítulo, parágrafo, do seu artigo 5º, ao estabelecer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Então, a Carta Magna brasileira, ela marca o direito à vida, e todos são iguais, brasileiros ou indivíduos que estão vivendo aqui sob a legislação brasileira. Isso são os juristas que fizeram. E nós concluímos, o concepto já é forma de vida. Porque o concepto é quando justamente o espermatozoide se liga ao óvulo e fecunda o óvulo, fertiliza. Aí já tem uma vida. A vida começa com o ato da concepção. Não é lá na frente, quando o feto vai se transformando. Começa ali, ainda na trompa, aonde o óvulo está descendo do ovário. A República Federativa do Brasil é signatária de tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, que tutelam o direito à vida. Dentre eles, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é uma declaração feita pela ONU, uma declaração feita pela Organização das Nações Unidas, que ela preceitua em seu artigo 3º que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Aí vocês vão dizer, mas isso é um absurdo. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E por que acontecem tantos crimes? Por que acontece tanta repressão? Por que acontecem tantas violências? Um dos fatores é justamente a ignorância das pessoas em relação aos seus direitos. Porque o que eu estou dizendo aqui, Marisa, devia ser dito já para os alunos do 1º grau, no entendimento deles, dentro da didática para eles. Tudo que está sendo dito aqui é muito bonito,
mas na prática não funcionam, porque as pessoas não foram educadas para isso. Elas são educadas de forma diferente para a violência, para impunidade, e a sociedade se acomoda dentro de uma estrutura anárquica, que é a sociedade nossa e de outros países. Mas isso está escrito na ONU, então isso se estende aos países africanos, aos países árabes, né, que têm repressão forte contra a mulher, né? Hoje, na Indonésia, que quer assassinar aqueles traficantes, né? Nós não, espíritas, não aceitamos a pena de morte. Sabemos que isso não é a solução. Mas vamos caminhar. A Convenção Americana dos Direitos Humanos, quer dizer, aqui reúne os países da América Latina, América Central, América do Norte, por seu turno, protege a vida desde a concepção. Segundo seu artigo 4º, inciso 1º, diz o seguinte: toda pessoa tem direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido por lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Então, essa convenção lá entra naquilo que nós falamos da assistência pré-natal, do trabalho de assistência à gestante, acompanhamento, e bate justamente no ato primário da criação da vida biológica, que é a concepção, que é que fala. Então, implicitamente, ela já rejeita o aborto. Um aborto, porque tem pessoas que acham que quando ainda está ainda o óvulo, que virou ovo, o zigoto, já não pode abortar porque não está formado nenhum ser. Não está formado? Não está, mas potencialmente irá se formar. O Livro dos Espíritos, em sua questão 880, é ainda mais afirmativo. Aí nós saímos da jurisprudência, ou das leis, melhor dizendo, e caímos no nosso meio. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante, ou de fazer qualquer coisa que possa comprometer sua existência corporal. Então, o Espiritismo reconhece que o direito magno do indivíduo, no caso do espírito, é o direito de viver. Isso arrepia a gente, porque isso não é dito. A gente fala muito na casa espírita, né? Fala muita coisa, mas tem assuntos nucleares que não são realmente abordados e deveriam ser. A pergunta e a resposta que seguem sela a questão. Quer dizer, faz tábua rasa da questão. O aborto provocado é um crime
seja qual for a época da concepção, aí é o professor que faz isso, pergunta. Responde o Espírito: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. Aí o crime é uma transgressão, mas há muitos níveis de transgressão, mais brandos e mais graves. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre o crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que está se formando. Então, esse crime que é o impedimento da encarnação, é um impedimento do espírito encarnar e viver as suas experiências encarnadas. Aqui eu fiz uma relação das leis divinas, rapidinho. Ora, a violação da lei de Deus estende-se praticamente ao que o Espiritismo denomina de leis divinas ou naturais, que são as leis de Deus. Não é isso, Paulão? Leis divinas ou naturais são as leis de Deus. O conceito de lei divina. A lei divina ou natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Questão 614 do Livro dos Espíritos. Então nós vamos caminhando, entendendo que a compatibilização da nossa conduta moral e as nossas ações no mundo, essa compatibilização às leis divinas vão nos aproximando de um sentimento de felicidade. E o afastamento dessas leis, ou mesmo a transgressão dela, ir contra elas, vai gerar a infelicidade. Então aqui, pessoal, não tem céu nem inferno, não tem castigo, não tem Satanás, não tem tentação. Aqui é um problema de conhecimento e de consciência. Nós somos os algozes de nós próprios, os nossos próprios verdugos, ou somos então aqueles que nos libertam e nos fazem felizes. Esse é um ponto fundamental da doutrina, que mostra a responsabilidade que é inerente ao indivíduo. Responsabilidade essa que é indelegável, inalienável, intransferível. Nós espíritas não temos nenhum intermediário dos nossos sentimentos, das nossas ações junto a Deus. E quando mesmo nós rezamos para um espírito superior, um espírito de luz, o nosso pedido ficará sempre condicionado à vontade divina. Mesmo assim, porque o espírito não pode agir contra a vontade de Deus, menos seja um espírito superior. Então, essas leis divinas, essa lei divina, ela é eterna e imutável, como Deus, porque Deus, na sua perfeição,
não criaria uma lei hoje para amanhã retificá-la, emendá-la, enfim. Ele cria na perfeição, a própria perfeição dele dá o caráter da imutabilidade e da eternidade. E quais são essas leis? Só para recapitular. Adoração, elevação do pensamento a Deus, aproximação de Deus. Trabalho, toda ocupação útil. Trabalho é qualquer ocupação, mas útil. Destina-se ao progresso moral e intelectual do homem. O homem só progride trabalhando, não adianta. Progresso é filho do trabalho. Ficar paradão, ocioso, não vai progredir. Não vai progredir. Reprodução, preservação da vida através das gerações. Conservação, preservação da vida ao longo da encarnação. Destruição, possibilitar o renascimento e a renovação, porque há que destruir para renascer e renovar. Sociedade, aprendizado, troca de experiências, progresso. Nós somos seres sociais e há uma lei que nos socializa. Nós não podemos ficar sozinhos. Aí isso toca lá num ponto crítico também, que é o que a gente vê hoje nas redes sociais. Nós começamos a ficar sozinhos. Começamos a trocar mensagens, mas não sabemos justamente o que está acontecendo, porque o sentimento que nós projetamos naquela mensagem não é o mesmo que o outro projeta. Então nós vamos nos insulando atrás de uma tela, na frente de uma tela. Isso é péssimo, porque a gente perde o que a gente tem de mais nobre, que é o relacionamento interpessoal. Por isso que Deus nos deu a fala e a inteligência. Ele nos deu para nós sermos seres sociais. Progresso, o aperfeiçoamento moral e intelectual. Igualdade, justiça de Deus na criação. Todos os homens são iguais perante Deus. Não tem como. Não tem como. Não tem como se achar melhor que um ou que outro. Não tem como ser melhor porque tem um nível social, ou uma cultura, ou dinheiro, ou uma discriminação de qualquer espécie. Não tem como. Bato aqui. Não tem como. Somos todos iguais. Se nos fazem diferentes, é porque a cultura que a gente vive nos dá um selo de diferença. A sociedade imprime, às vezes, essa diferença. De fato, nós somos diferentes. Mas a nossa relação para com o outro deve ser uma relação justa e igualitária. Nós não podemos agir como um sujeito oriental, o indiano. Nós não entendemos a cultura deles, as festas, nem eles entendem a nossa. Mas na base nós todos somos iguais. Então, o Espiritismo não discrimina. Não discrimina. Então a casa espírita, às vezes, o fulano diz, eu sei mais do que o fulano, não sei mais, só isso, fulano não sabe nada, né? Não sei o quê. Tudo bem, pode não saber, mas a gente tem que ajudar quem não sabe. Isso é solidariedade. Liberdade. Liberdade de pensar, de agir e de escolher. Nós temos direito a pensar, agir e fazer as nossas opções. Não importa qual opção nós façamos, em todos os níveis, até sexual. Não importa. Cada um fará a sua opção e se responderá por ela.
nós não temos o direito de investir. Absolutamente. Justiça, amor e caridade é a síntese dessas 9 leis. Respeito aos direitos dos demais, amor a Deus e ao próximo, a indulgência, a benevolência e perdão das ofensas. Quando nós somos indulgentes, benevolentes e perdoamos, como nós ficamos livres, né, Carlos? Poxa, como nós ficamos assim, surfando, né? Numa paz interior, né? O sujeito vem em cima da gente, a gente fala, peraí, vamos conversar e tal. O sujeito às vezes hostiliza, depois a gente vai, procura conciliar, mas perdoa-se, mesmo não podendo conciliar, porque é tudo fruto da ignorância, Valtim. Não existe o mal, existe a ignorância. O mal é fruto da ignorância, disso aqui, do conhecimento das coisas de Deus. O aborto criminosamente impede o espírito de reencarnar e, por consequência, conscientizar e praticar, que tem um erro, essas leis, e com isso evoluir. Nós trancamos um espírito, não deixamos ele evoluir. São Luís, o patrono espiritual da Sociedade Espírita de Paris, em mensagem dada em Paris em 1859, é muito explícito sobre o direito à vida, ao falar sobre a encarnação. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Cada um de nós tem uma responsabilidade, uma missão. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade a que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Então, uma frase bonita. O Espiritismo não tem privilégio, não é? Não existe isso. Cada um vai caminhar dentro das suas possibilidades. Nós não somos solitários, porque nós estamos juntos com Deus, pelo conhecimento que nós temos das leis divinas, do mundo dos espíritos e de toda essa relação invisível, imponderável e dessa justiça que paira todo o tempo sobre nós, essa justiça divina. Bem, isso foi o Livro dos Espíritos. Então eu trouxe um apêndice, saindo um pouco do Espiritismo e entrando em outros aspectos de importância que precisam ser ditos. Primeiro são as consequências ginecológicas e obstétricas do aborto. O aborto, como intervenção traumática, afeta a fisiologia e a organização reprodutora feminina. E do ponto de vista médico, traz as seguintes principais consequências. Isso não é obrigatório, mas pode trazer. Hemorragia ginecológica, lesão do endométrio e dos vasos assis subjacentes. Infecção, consequente à manipulação cirúrgica da extração do futuro nasciturno, com risco de tornar-se
sistêmica, levando ao quadro de septicemia, falência múltipla de órgãos, com subsequente óbito da gestante. De vez em quando o jornal diz isso, clínica de aborto foi estourada, gestante morreu na clínica, começou a sangrar, não tinha como evitar a anemia, morreu de anemia aguda, a outra pegou uma sepsis, aí morreu, infectada. Volta e meia aparece isso. Reação do endométrio à nidação do concepto. O endométrio é o tecido que reveste o útero. E nidação é a fixação do concepto. A possibilidade da gestante tornar-se estéril. E disfunções hormonais, prejuízo para a produção de hormônios ovarianos, que é o hormônio básico da feminilidade. Então, isso são algumas consequências ginecológicas. Agora, eu pesquisei e estudei a relação entre câncer de mama e aborto. Mas isso é científico aqui. Isso não é ensaio de cura espiritual, fazer a cura espiritual, a hipótese é essa, faz isso, me comprova cientificamente. Isso ainda não foi comprovado como, né, hoje. Isso aí são ensaios, né, teorias. Recentes estudos vêm apontando maior incidência do câncer da mama em mulheres que abortaram. Preste atenção. Assim, o Journal of American Physicians and Surgeons, em estudo publicado por Patrick Carroll, cujo título é A Epidemia do Câncer da Mama, assinala ser o aborto a principal causa do câncer da mama. O estudo também demonstra que o aborto antes do nascimento do primeiro filho é altamente cancerígeno. Isso tem referência lá, no final do livro, do trabalho tem a referência. É referência 4. Está ficando pesado. Vamos pesar mais, né? A mão está pesando. O Dr. Joel Brind, diretor do Instituto de Prevenção do Câncer da Mama em Nova York, grande pesquisador da relação aborto-câncer da mama, fez completa revisão de 23 estudos sobre o tema, 18 dos quais assinalaram evidências entre o aborto e o câncer da mama. Referência 5. Kevin Malek, presidente da Coalition Abortation Breast Cancer, assinalou afirmando já ser tempo de os cientistas admitirem publicamente o que de ponto privado já sabem, que o aborto aumenta a incidência do câncer da mama, ou seja, o risco de se contrair esse tipo de câncer. Referência 6. Conclusão. A relação aborto-câncer de mama, em face das pesquisas que se acumulam no dia a dia, vem de exigir das autoridades médicas brasileiras mais atenção a esse tão capital tema. Nesse sentido, ressalta-se sobretudo em eventos e reuniões de ginecologistas obstetras. Aqui faltou uma palavra. O aborto, antes de tudo, é um trauma. Porque os eventos que nós temos a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRAGO, que tem um congresso que eu acho que é bianual, de 2 em 2 anos, vão 12 mil ginecologistas, 12 mil junto obstetra, enfermeiro. O tema câncer e aborto não aparece. Parece muita coisa, mas essa pesquisa, câncer de mama, não é feita ainda. Em algum momento,
o aborto intervindo nesse sistema por meio de um mecanismo psicológico, provavelmente culpa, constrangimento, luto, arrependimento, etc., pode ativar genes de potencialidade cancerígena da mama. Em algum momento, isso pode acontecer, aquele gene que poderia gerar um câncer de mama, ele está inativo, ou ele não tem uma mutação qualquer, aí produz uma mutação naquele gene, ou ativa ele e ele produz o câncer. Então tem aqui um quadrinho, o aborto, câncer de mama, tem aqui os hormônios femininos, que interagem com a hipófise, que fica aqui na base da célula tússica, e quando entra o aborto, há uma disfunção hormonal qualquer, ou uma situação psicológica, e aí um gene cancerígeno é ativado ou produz uma mutação, e esse gene atua sobre o tecido e as glândulas mamárias, produzindo câncer. Bem? Desculpa. De fato, a mama reage fortemente aos estímulos hormonais, comuns à menstruação, gravidez, puerpério, lactação, transição menopausal e menopausa. E estes estímulos interagem com o sistema nervoso central, especificamente a hipófise, todos dependentes do psiquismo da mulher. Então, a parte endócrina feminina é muito rica e muito complexa, né, por uma série de fenômenos que a mulher tem. Mas essa disfunção que o aborto causa, suprimindo abruptamente os hormônios que estão produzindo a fixação, a anidação do concepto, o seu desenvolvimento, mais tarde o hormônio da lactação, as mamas vão ficando túrgidas, há uma modificação no organismo feminino, que é todo de base hormonal, isso é cortado, coaptado, isso pode gerar uma reação que os cientistas vêm pesquisando. Mas ainda há outros transtornos, os transtornos psicológicos. Do ponto de vista psicológico, já falamos dos transtornos ginecológicos e obstétricos, já falamos da relação aborto-câncer de mama, agora vamos falar da parte psíquica. Do ponto de vista psicológico, as investigações seguem o mesmo ponto de interseção do agora aborto, transtorno psicológico. Aborto correlacionado ao transtorno psicológico. Estudo realizado nos Estados Unidos pela doutora Priscilla Coleman, professora de desenvolvimento humano e estudos familiares da Bowling Green State University, com 1.000 adolescentes que apresentaram gravidez inesperada, evidenciaram a incidência 5 vezes maior de transtornos psicológicos nas adolescentes que fizeram aborto, das que normalmente aceitaram a gravidez alcançando o parto. Então, as meninas que abortaram, lá na frente, mais à frente, começaram a apresentar problemas psicológicos do que aquelas que aceitaram a gravidez. É pesado.
O psicólogo e epidemiologista David Ferguson, em árduo estudo semelhante, publicado em Londres no Journal of Child Psychiatry and Psychology, investigando 1.265 mulheres, atesta que das 500 que pelo menos engravidaram uma vez aos 25 anos, 90 conscientemente abortaram. Destas que abortaram, 42% apresentam depressão, tendências suicidas, abusos de álcool e drogas. Conclui-se pela prevalência do aborto ser este o fator gerador de transtornos mentais nas meninas. Bem, vocês estão me acompanhando? Agora a coisa chega ao ápice lá na Inglaterra. Chega ao ápice, coisa que não chegou aqui. Os fatos assumem tamanha gravidade no Reino Unido, onde o aborto foi legalizado, né? Portugal, o aborto foi legalizado, que o Royal College of Psychiatrists declarou estarem sujeitas as mulheres que abortaram a transtornos mentais e, por consequência, enfatizou claramente informá-las do risco que correm nessa circunstância. Então, meus colegas psiquiatras lá do Royal College, né, ou Psychiatrists, eles enfatizaram a necessidade do ginecologista obstetra dizer que a pessoa que vai abortar, para sua paciente, você vai abortar, mas você corre algum tipo de risco de transtorno. Isso é uma coisa oficial, de uma sociedade oficial. Então a coisa ganha um volume que no Brasil é desconhecido. Bom, conclusão. A relação aborto-transtorno psicológico, ora bem evidenciada, faz cair qualquer argumentação psicológica até então existente. O luto contido da mulher pela perda do filho fere seu instinto de mulher. Ter útero, poder engravidar e parir, ser mãe. Isso é trágico. Por mais que ela negue, isso existe. Deixa negar, mas isso existe. O luto contido é o luto introjetado. Tentativa de negação da morte do filho. Esse sentimento poderá mais tarde aflorar a mente, gerando quadro depressivo, a síndrome pós-aborto, que já tem umas pesquisas sobre a síndrome pós-aborto, que é muito semelhante à síndrome pós-estresse traumático, que a pessoa é submetida a uma violência e começa, depois de um tempo, a reviver aquela situação e mudar o seu comportamento. Eu estou falando do aborto, mas há mulheres que abortam espontaneamente, eu já vi, e elas ficam realmente numa situação difícil, porque estavam grávidas e abortaram. Eu conheço algumas que ficaram assim. Então elas têm um humor deprimido, a concentração e a atenção reduzida, elas não respondem bem aos estímulos do meio ambiente, têm uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança, se afastam das pessoas, têm sentimentos de culpa, e isso aparece não imediatamente, aparece lá na frente, às vezes
2, 3, 4 anos após. A semelhança do que ocorre nos veteranos de guerra, como, por exemplo, nos do Vietnã. Os sintomas ocorrem anos após. Esses veteranos de guerra, eles lutaram, depois de 4, 5 anos, eles começam a apresentar uma alteração no comportamento. Não é imediato, às vezes demora. Esse quadro de aborto também aparece. E, finalmente, aqui, nós chegamos ao clímax com o transtorno espiritual. Aí eu fui pesquisar e encontrei um belo texto do André Luiz no livro No Mundo Maior. Então nós fizemos um tour, em diversas disciplinas, dentro desse conceito básico que Allan Kardec nos passa, e fomos terminar em Chico Xavier. Eu vou ter que andar por cada hora. André Luiz, em Psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro No Mundo Maior, descreve com toda a dramaticidade um caso de uma jovem mulher solteira, voltada para os prazeres da vida, que, não desejando o filho, aborta. Surge reação extremada de ódio do espírito encarnante, que, tão necessitado de nascer, volta-se contra a mãe criminosa. Leva-a à morte por hemorragia aguda. Vamos ver esse texto. Aqui é a mãe chama-se Cecília. Não posso mais, não suporto a intervenção agora, não quero perder um minuto. Fixando a companheira por alguns instantes, com terrífica expressão ajuntou: tive um pesadelo terrível, sonhei que minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não irei, irei até o fim, preferirei o suicídio, afinal. Inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente aguardar mais tempo? Não seria o sonho um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava desse modo oportuno adiar a decisão? A paciente, no entanto, ficou irredutível, e com assombro nosso, ante a genitora desencarnada em pranto, porque a genitora foi chamada para tentar assisti-la, a operação começou com os sinistros prognósticos para nós, que observamos a cena sensibilizadíssima. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. A desordem do cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado, como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. A mente do filho imaturo começou a despertar, porque a mente do espírito, agora é o espírito, Vocês estão me entendendo? O espírito está apagando, ele vai apagando quando encara. Mas nesse momento, ele começa a voltar à consciência dele, de espírito. A mente do filhinho... Perdi. A mente do filhinho imaturo
começou a despertar à medida que aumentava o esforço da extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno. Eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Assombrado, reparei, todavia, que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção da carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se mantivesse atraída ao corpo materno, forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa ao campo celular que a expulsava. Semi-desperta, num ato, quer dizer, um terrível pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero. Lamentava-se com gritos aflitivos. Expelia. Vibrações mortíferas. Balbuciava frases desconexas. Não estaríamos ali perante duas feras terrivelmente algemadas umas à outra? O filhinho que não chegara a nascer transformara-se em perigoso verdugo do psiquismo materno, permitindo, com impulsos involuntários, o ninho dos vasos do útero, premindo com impulsos involuntários o ninho dos vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta do sangue materno e fetal, a veia umbilical. Procurou ele o processo hemorrágico, violento e abundante, porque a veia umbilical e a artéria é que trazem alimentação e oxigênio para o menino, daí o umbigo, né? Quando a gente nasce, eles seccionam a veia e a artéria umbilical, né, o cordãozinho, e aí, mas ali é o sangue que passa. Então ele produz um processo hemorrágico aqui. Observei mais. Deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispíritico da entidade que não chegara a renascer alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração, envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendo no sistema nervoso central. Porque são os estímulos, né? A aurícula direita são nódulo a parte bioeletrogênica do coração que produz a contração via estímulo nervoso que vem do cérebro. E ele fez um feedback ao reverso desses estímulos. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos, depois de delir como pôde os vestígios da sua falta. Ela escondeu tudo e tentou buscar alguém para tentar estancar aquela hemorragia, que era brutal. Odeio, exclamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que me lançaria vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer, mais exatamente sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo estranhas formas de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira. Vingar-me-ei, pagarás ceitil por certil, não te perdoarei, não me deixaste retornar à luta terrena, onde a dor que nos seria comum
nos ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e esquecer minhas cruciantes mágoas, porque ele tinha uma vinculação de passado com essa mãe. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti habita igualmente minha alma. Trouxeste à tona da minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Nega-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste-me à morte, e por isso minha sentença é igual. Não me deste o descanso, impediste meu retorno à paz da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não o que quiseste para o serviço do amor. Portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. Os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro, de espírito a espírito, enquanto observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular. Calderaro, que era o mestre do André Luiz, orava em silêncio, invocando o auxílio exterior ao que me pareceu. Efetivamente, daí em instante, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções. Deveriam ajudar a desventurada mãe, que permaneceria junto da filha infeliz até a consumação da experiência. Em seguida, o assistente convidou-me a sair, acrescentando: verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Olha o que ele fala. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo. Estamos vendo isso lá no Oriente Médio. Né? Com intensidade e eficiência mais arrasadora que as de todos os canhões da terra, troando a uma vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Não me ouves mera teoria. Viveste conosco nesses momentos um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal. Olha que coisa. Estabelecido o império das forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação, porque queria que ela fosse a mãe desse ex-inimigo, esse adversário. Ela como mãe e ele como filho, ali haveria reconciliação através do amor. Isso foi impedido, foi abortado. Reunir no Instituto da Reencarnação a necessária e necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Aí o problema já não é mais de nosso, é o problema da lei da causa e efeito. Exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas. Como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim? E por quanto tempo? Calderaro fitou-me com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou: agora nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, ainda a função renovadora da luta cotidiana.
consumou-se para ambos o doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. É isso. Bom, não está pesado? Vou botar aqui o chapéu do judeu para ver se me alivia. Isso aqui é pesado, por isso que nem conseguiu fazer o CD. Eles não queriam, mas saiu. Conclusão: o espírito, antes de tudo, é ser inteligente, dotado de consciência, de ações e vontades. Nesse sentido, confunde-se como um ser psicológico que em realidade o é. Quer dizer, nós, na realidade, somos seres psicológicos, espíritos. Por isso que Allan Kardec escreveu a Revista Espírita e embaixo, Jornal de Estudos Psicológicos. Porque nós somos seres psicológicos. A nossa inteligência, as nossas funções psíquicas são do espírito. Elas são a própria psicologia. Bom, a verdadeira psicologia será aquela que, indo mais além das correntes doutrinárias contemporâneas, escolhe aí uma corrente qualquer, aí, behaviorista, freudiana, junguiana, escolhe qualquer uma. Vai muito mais além do que isso. Venha estudar o espírito à luz do seu comportamento, seus afetos, sentimentos, desejos, funções intelectuais, valores morais, etc. Enquanto os estudos psicológicos não vencerem essa barreira que delimita a mente nossa de encarnados com as nossas funções de espíritos que atuam por essa mente, enquanto não alcançar essa faixa limítrofe, né, esse borderline, dá um salto, a psicologia vai, com a doutrina, muita psicoterapia vai ajudar, mas não vai solucionar o problema nuclear nosso, que é nós nos transformarmos moralmente, que é essa que é a grande psicologia. O caso aqui descrito é tipicamente rejeição de maternidade por parte de Cecília, que leva à reação de vingança do espírito, cujo embrião desenvolvia em seu útero. A partir dessa troca de sentimentos de odiosidade, a agressividade que alcança o crime contra a vida pode-se explicar muito das consequências mórbidas pós-aborto, ginecológicas, obstétricas e particularmente psicológica, como aqui descrita na síndrome pós-aborto. Então, pessoal, embora eu tenha dito aqui as consequências ginecológicas e obstétricas, a relação aborto, câncer de mama, as manifestações psicológicas, os transtornos psicológicos, que foi muito bem enfatizado aquele estudo de adolescentes, de meninas adolescentes, que começaram a se drogar, a beber, enfim, toda essa gama de efeitos, eles vão ter uma origem que é justamente a origem do espírito, que o espírito é o gerador disso. Mas, como a ciência não entra no espiritismo, porque o espiritismo é religião, eles acham que nós somos uma religião,
não temos pensamento científico, só somos religiosos. Então, tudo que toca a gente é rejeitado porque é religião, pela ciência. Não adianta nós caminharmos nesse sentido. Mas eles lá de uma hora vão ter que descobrir isso. E hoje tem umas grandes escolas chamadas de psicologia anomalística, já nos Estados Unidos, e tem uma disciplina na USP, não sei se é disciplina, se é um grupo de estudos, psicologia anomalística, que estuda esses efeitos mediúnicos, mas sem ainda tocar no espírito. Mas está lá, com trabalhos científicos maravilhosos de todo o mundo, de principais setores, que parece que o líder é um sueco. Então, de uma forma ou de outra, a religião, ela tem que penetrar na nossa vida. Por isso eu jogo isso aqui no chão nesse momento, em revolta. Mas é revolta digna. Falta a nossa sociedade, falta aos nossos cidadãos, vou ficar só no Brasil, falta a nossa gente, religião. Falta. Porque é a religião que vai dar o juízo de valor, vai dar o conceito de bem, o conceito de mal, a concepção de Deus. Não importa que seja uma religião específica, mas os pilares fundamentais de toda a religião, que é Deus, imortalidade da alma, os conceitos de bem e de mal, o respeito ao próximo, o juízo de valores que a religião fornece. Falta a religião. Então os cientistas não querem saber, os educadores não querem saber, os pedagogos criam aqueles métodos todos, a sociedade anda solta, cada um faz o que quer e a religião não aparece, só aparece lá, eventualmente, num feriado religioso, né? Aí a gente lembra que tem religião, quando tem um Corpus Christi, pô, hoje é dia de Corpus Christi, vamos todo mundo para a praia, que vai estar dando um sol legal, não é isso? Então falta a religião, falta. Esse é o problema. É o problema que devia começar já lá na educação, lá na creche, os conceitos básicos. Então aqui tem um quadrinho que é a síntese do que nós dizemos. Síntese, efeitos do aborto. Mãe que aborta gera um luto introjetado pela negação da maternidade e perda do filho. Por mais que ela queira negar, ela tem esse luto. Não adianta. Porque ela é mulher. Ela tem um útero. Ela pode gerar vida. Ela pode gerar um filho. E ela fica pensando, e aquele filho que eu abortei, hoje teria 7 anos, como seria? É um negócio trágico. Isso não sai. Não sai. Mas esse sentimento da mulher, né, de luto, vem a ação agressora, como nós vimos aqui, psicoespiritual do espírito vitimizado pela não encarnação, vitimizado pelo aborto. Então, sobre ela atua ela mesma, com o pensamento dela de luto, de perda, e sobre isso ainda atua a energia mental do espírito que foi abortado, o corpo. E são essas consequências que nós vimos aqui, orgânicas e fisiológicas e também psicológicas, né? Essas duas últimas perguntas aqui, a hora avançou, eu prefiro que vocês leiam em casa, tá? Que para mim já deu, de bom tamanho. Eu queria também que vocês vissem também as referências bibliográficas
que são 9 referências e que realmente deram um trabalho para chegar lá. Então, pessoal, é isso aí. A gente está dizendo o que tinha que ser dito. A Casa Espírita tem que entender que isso é um assunto da maior importância a ser debatido, a ser transmitido. A gente fala tanta coisa dentro do Espiritismo e um assunto dessa magnitude às vezes é colocado de lado. Está cheio de palestrantes as casas aí. Tem mais é palestrante espírita. Tem mais é espírito psicografando. Não tem? Todo dia sai um livro psicografado pelo espírito tal. Mas o núcleo da coisa, esse sentido maior, infelizmente, não é tocado. Então, nós hoje agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e servindo a Deus e a Jesus, com essa noção exata do que o Espiritismo, obrigado, Carlinhos, pensa sobre o aborto. E o que a ciência hoje também pensa sobre aborto. Isso mediante uma série de dados e casos aqui apresentados. Mas eu só queria dizer, finalmente, que isso que nós falamos aqui, Marisa, correto? Isso que nós falamos aqui é porque nós temos esse conhecimento, esse nível, de entendimento desses fatos. Um adolescente não conhece isso. Então, o grau de penalização de um indivíduo vai na medida da sua intenção e do seu conhecimento. Tá? Quer dizer, o adolescente faz o aborto, mas ele, por ignorância, por ser um adolescente tal, irresponsável, tal, o adolescente é um cara diferente, ele deixa aquilo andar e não se preocupa. Tudo bem. Agora, aí ele é menos imputável do que aquele que conhece. Os mais imputáveis são o enfermeiro, são os médicos, são esse pessoal que opera. Esses são os grandes imputáveis. E, às vezes, uma mulher mais adulta, que já tem uma estrutura psicológica consolidada e que permite esse tipo de ação. Porque, às vezes, o próprio companheiro força, sabe como é? Quer dizer, a gente tem que rever isso tudo, não é? Eu estou batendo o martelo em cima do fato, mas esse fato ele é um leque com muitos desdobramentos e muitos níveis e gradação de responsabilidade. Mas o fato é esse, a gravidade é essa. Eu acho que daqui para frente a gente vai ver isso de outra maneira. E vai ver também essas penas de morte de outra maneira também, por pior que seja o sujeito. Não é a pena de morte que vai melhorar o planeta. O que vai melhorar o planeta é o conhecimento, é a instrução, seja intelectual, seja cultural e basicamente a nossa espiritual. Ave Maria. Senhor Jesus, Deus nosso Pai,
perdoem todas essas criaturas que abortaram, no sentido de dar-lhes oportunidade de repararem o mal cometido. Porque o vosso perdão não é a absolvição do transgressor, mas sim a oportunidade de dar ao transgressor condições e conhecimento para não mais transgredir e reparar a transgressão cometida. Eis aí a base da lei da causa e efeito. Portanto, que esses espíritos que estão aqui, culpados, quando em vida fizeram aborto, essas mães, essas futuras mães, que as mães aqui presentes, que todos sejam elevados aos pais que induziram as companheiras ao aborto, que todos nós formemos uma comunhão de pensamentos unidos no resgate desse débito, através do trabalho renovador, do esclarecimento e da reparação. Assim, pedimos que abençoe a todos os alunos, abençoe o nosso curso, atenda o pedido desses irmãos cujos nomes estão aqui, sofrendo diversos problemas e dores, e esses irmãos aqui que desencarnaram. E assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos nesse dia que comemoramos o Dia Universal da Mulher, a grande homenagem que hoje fazemos a todas as mulheres. E que Deus nos abençoe. Estão encerrados os trabalhos no dia 9 de março do ano 2015. Graças a Deus.